Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí para participar mais dessa aula da Sociedade Flor de Lis. Então, vamos continuando aqui com nossos temas, né? Então, nas aulas passadas a gente falou um pouco a respeito das dimensões inferiores, né? De toda essa trajetória que a alma passa pelo inferno e pelas evoluções dela. E como eu tive falando nas outras aulas, que todas essas aulas elas são complementares entre si, então hoje a gente vai continuar com um tema também, que é as 7 dimensões ou as 9 dimensões, né? Depende de como fazer a contagem delas. Então essas 9 dimensões elas são inferiores, mas também são superiores. Na aula passada a gente falou das inferiores, agora a gente vai estar falando a respeito das dimensões superiores. Esse tema ele entra em acordo também com o tema sobre a vida e a morte, porque ele também faz esses esclarecimentos a respeito da vida e da morte. Naquele filme, O Nosso Lar, Chico Xavier, né? O filme não, mas o tema, o livro Nosso Lar, tem ali uma hora que mostra que os espíritos estão na 5ª dimensão, né? No plano espiritual, e ali ele se encontra com uma mulher que era uma parente dele, mas que ela estava numa dimensão superior à dele. Então ela chega bem iluminada na frente dele e aí conversa com ele, fala que aquele plano, que ela já está além daquele plano e que vai para um plano superior. Ou seja, isso aí é uma demonstração de o que acontece com o plano espiritual, com os espíritos, nessas dimensões superiores. Então existem 9 céus na Terra, nesse planeta que a gente vive, e esses vários céus eles são galgados de acordo com o grau espiritual ou com a elevação espiritual que a pessoa tem no momento. Se a pessoa ela tem um grau maior, se ela tem, vamos dizer assim, mais sacrifício pela humanidade, se ela tem as kundalinis levantadas, aí ela vai chegando cada vez mais alto, mais próximo de Deus, chegando até poder chegar nesses últimos céus ou nessas outras dimensões, né? Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito dessas dimensões. Começando com a primeira dimensão ela é constituída por minerais, água, átomos, moléculas, que formam os códigos genéticos básicos, seres unidimensionais que se comunicam através de sensações de frio e calor. Esses seres não têm consciência das outras dimensões, por isso não as percebem, e também chamado de consciência unidimensional. Então, alguns seres dessa primeira dimensão são lesmas, minhocas e outros seres rastejantes. Essa primeira dimensão, gente, a gente aqui... Marcos, desliga o áudio seu, por favor. Só clicar no microfonezinho. Pronto, fechou, certo? Fechou. É só isso que eu quero falar, não é nada. Desliga o microfonezinho, Marcos, por favor. Aí quando você tiver dúvida, você pode perguntar, tá? Desculpa, cara, desculpa, eu vou arrumar encrenca aqui. Eu tô gravando aqui, clica no microfonezinho, por favor. Então, essa primeira dimensão, elas são esses seres, nós aqui nesse planeta que a gente está, existem 3 dimensões, né? Nesse mundo que a gente está, a gente chama ele de mundo da terceira dimensão. Por quê? Porque nele tem comprimento, largura e altura. Então, todos os objetos que a gente olha, a gente vê eles com comprimento, vê eles com uma largura e vê eles com uma altura, que daí dá até para calcular o volume também. Então, é por isso que aqui é chamado de mundo da terceira dimensão, porque a forma que a gente tem de ver esse mundo, tanto com os olhos, quanto sentir ele com o tato, ou a percepção sensorial nossa do mundo, ele é sempre, né, com essas 3 dimensões, altura, largura e comprimento, sempre assim. Já o mundo da primeira dimensão, ele não tem essas características. Então, os seres que vivem nessa dimensão são esses seres mais simples, formigas, lesmas,
abelha, sendo que a abelha ainda tem uma visão mais ampla, né? E também, outro mundo da primeira dimensão também são as nossas células. As nossas células, elas vivem também em um mundo de primeira dimensão. Elas vivem ali, elas têm consciência também, elas têm essa visualização do meio que elas estão vivendo, mas elas não têm essa visão de largura, de profundidade, de altura. Então aquilo ali é um mundo da primeira dimensão. Sempre acontece assim, os seres que são de uma dimensão mais elevada, eles conseguem ter acesso aos seres das dimensões menores. Os seres das dimensões menores, eles não conseguem ter acesso aos seres das dimensões superiores, a não ser que eles se tornem um ser de uma dimensão superior também. Então as células que estão em nós, elas fazem os processos dela, que elas precisam fazer para nos manter vivos, mas elas não têm consciência de que elas estão dentro de um ser maior que elas. Elas simplesmente vivem e fazem o processo delas. Então esses aí são os seres da primeira dimensão, tá? E a visão deles não é que nem a nossa, de profundidade, de largura, de altura. Eles simplesmente só veem, vamos dizer assim, um infinito, né? Se eu colocar uma formiga em cima da mesa, ela não entende que a mesa tem um fim, que ali ela vai acabar, que ali vai ter uma virada. Ela só vê uma reta infinita. Então, assim são os seres da primeira dimensão. E assim a primeira dimensão ela aparece. A primeira dimensão ela aparece mais no reino do microcosmos. Segunda dimensão. A segunda dimensão é a densidade do reino vegetal e animal. Embora esses já se tenham tornado mais refinados em virtude das mudanças das vibrações planetárias, por esse motivo já estão entrando na terceira dimensão. A consciência de si e do ego são nulas nessa dimensão. São considerados seres bidimensionais, ou seja, se comunicam somente pelas sensações, mas também pelos 5 sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. Alguns exemplos desses seres da segunda dimensão são gato, cão, girafa. Em resumo, na segunda dimensão, já é uma dimensão mais alta um pouco que essa dimensão que a gente está. Nela já existem alguns outros seres vivos, né? Os animais, principalmente, a maioria deles, eles são seres que vivem nessa segunda dimensão, nesse segundo mundo. A gente vê eles e pensa que eles vivem nesse mesmo mundo, nesse mesmo nível que a gente, mas eles vivem numa dimensão diferente. Mas todas as dimensões, elas são entrelaçadas entre si, de forma com que os seres vivem nas mesmas dimensões, compartilham das dimensões entre si, mas sem se misturar. Esse é o exemplo. Nós partilhamos as mesmas dimensões sem nos misturarmos com elas. Densidades diferentes. Isso, esteja complementando aqui, densidades diferentes, né? Um exemplo disso, no meu livro lá eu conto, né, a respeito do Baltazar, que ele saiu da terceira dimensão e entrou na quarta, né? Ele vive aqui com a gente na mesma dimensão, mas faz parte de outra dimensão. A mesma coisa, gente, com os espíritos também. Sei que parece um pouco estranho falando disso, desses seres que vivem com a gente, mas o plano espiritual da mesma forma, né? Existe no plano espiritual um espírito que está convivendo com uma pessoa ali no mesmo meio que ela vive, mas ela não vê e não se dá conta dele. Mas para aquele espírito, aquela pessoa, ela está ali no meio dela. Ele conversa com ela, mas não entende por que ela não responde. Não entende por que aquela pessoa não responde para ele. Mas ele está no plano espiritual, para ela agir da mesma forma. A mesma coisa para a gente com os animais, por exemplo. Então, nós da terceira dimensão conversando com um ser da segunda dimensão, um gato, por exemplo. Para a gente acha que ele não entende o que a gente está falando com ele, porque ele está numa dimensão diferente da nossa, né? Boa noite, Marcos. Tudo bom aí? Bom você estar participando da aula. Tem 2 Marcos aqui na aula agora, né? Então, esses níveis dimensionais, quando a gente interage com seres de dimensões diferentes, às vezes a gente vê eles pertencem a uma dimensão menor, mas a gente não
acha que eles não estão entendendo o que a gente está falando, que é isso que está acontecendo. Agora, sim, quem tem desenvolvido a telepatia, dá para conversar com o animal e percebe muito bem que eles estão entendendo completamente o que a gente está falando. É o mesmo entendimento humano, só que, claro, sem a autoanálise, né? Não tem a razão eles não conseguem assim reflexionar a respeito deles mesmos. Tipo assim, eu sou um gato e estou aqui porque eu encarnei em um gato, né? Esse tipo de entendimento eles não têm. O entendimento desses seres da segunda dimensão é algo assim mais na presença, né? Tipo assim, e aí, como é que você tá? Tô bem, já comi ração. Seria assim mais algo só ali daquele momento que ele tá. E aí, como é que você tá? Tô com fome. Mais nesse nível aí, né? Mais ali de presente. E quando eles falam a respeito do passado deles, esses seres da segunda dimensão, eles falam do passado como se fosse um momento que eles ainda estivessem vivendo. Então é completamente diferente da gente. Não tem essa relação, eles não têm essa relação de passado, presente e futuro. Esses seres que vivem na segunda dimensão. E os seres que vivem na segunda dimensão, eles já não têm mais essa característica de comprimento, largura e altura, né? Eles só têm um dos dois aspectos, né? E esses aspectos mudam entre eles. Então, em um momento eles estão vendo o comprimento e a largura, em outro eles podem estar vendo a altura e largura. Eles sempre veem e observam sempre em duas dimensões. Eles não conseguem observar em 3 dimensões ao mesmo tempo. Por exemplo, tem uma mesinha aqui na minha frente, então eu olho para ela, eu vejo a altura dela, vejo o lado dela e vejo também o comprimento dela. Consigo ver ela em 3 ângulos diferentes, né? Por cima dela também. Aí assim, essa é a terceira dimensão. Já são seres que vivem na terceira dimensão, que somos nós, seres humanos, né? Dotados de razão. Então a terceira dimensão é esse conhecido nosso mundo tridimensional, mundo físico. São seres que se comunicam pelas sensações, pelos 5 sentidos e os conceitos abstratos, né? Esses conceitos mais elaborados que nós temos. É um estado de consciência, bem como percepção do ego. Já nesse plano de existência, os seres vivos eles já têm a condição de olhar para dentro de si também, para estudar de si mesmo. Já a partir da terceira dimensão, o ser já tem essa condição. Nos outros seres não existe essa autoanálise. A formiga, ela não para e pensa, estou trabalhando porque preciso me alimentar, né? Ou o cachorro, eles simplesmente vivem ali. Já no terceira dimensão do ser humano, aí ele já consegue se autorreflexionar, se autoexaminar a respeito de si mesmo. Por que é que nós estamos aqui? Aí, nesse momento, que começa a surgir essas perguntas, né? De onde eu vim? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Essas perguntas filosóficas que todo mundo carrega consigo, né? E poucas pessoas sabem a resposta, né? Eu mesmo passei muitos anos para ter a resposta dessas perguntas aí. E são as perguntas fundamentais para a pessoa ter um direcionamento na vida, porque se a pessoa ela não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e para onde que vai, ela vive uma vida sem sentido. Vive uma vida sem sentido e aí já entra a descrença de não acreditar em Deus, de não acreditar na espiritualidade. Tudo isso acontece porque as pessoas não têm essas respostas. Então, por isso que esse monte de vídeo aí que eu estou fazendo, eles vêm trazendo as respostas para essas perguntas, né? Falando aí a respeito dos infernos, né? Falando a respeito da vida depois da morte, falando da clarividência para esclarecer o que existe do outro lado, porque se a pessoa ela sabe que existe outra vida, ela se comporta bem nessa vida, porque depois que ela morrer, ela sabe que vai ter consequências, né? Agora, a pessoa que não sabe que existe a vida do outro lado, ela age de qualquer maneira, não se importa com nada, porque depois que ela morrer, não tem consequências, não tem existência, não tem mais nada, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses conhecimentos das dimensões também. Então, sobre a terceira dimensão, acho que a coisa mais clara aqui é ver esse mundo que a gente está, né? É uma dimensão mais densa, né?
as coisas são densas de pegar, não tem a permeabilidade, né? Por exemplo, duas mãos, né? Uma mão não atravessa a outra, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Isso nessa terceira dimensão. Isso não é possível. Já nas outras mais elevadas, isso já não tem essa limitação. Uma mão pode atravessar a outra, né? Sem problemas. Isso já em dimensões superiores, né? Essa dimensão, a terceira, a gente chama ela de dimensão física, mas existem outras dimensões ainda físicas também. Mas essa dimensão física nossa é porque ela é a mais densa de todas. Por exemplo, a quinta dimensão, se a gente pular, a gente flutua lá. Essa dimensão que a gente está, se a gente pular, a gente desprega no chão uns poucos centímetros, né? Tudo por causa das leis, né? Então, cada dimensão, ela tem um conjunto de leis da espiritualidade criados por Deus, que é o que define como é aquela dimensão. Esse mundo que a gente está, ele tem 48 leis. Essas leis são lei da gravidade, lei da impermeabilidade dos corpos, né? E muitas outras, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui. Do tato, lei do tato, né? E muitas outras leis, né? Essas leis naturais, leis do nascimento, do crescimento, do envelhecimento, lei da respiração. Então tem essas 48 leis que estão nos nossos 48 cromossomos também. E aí a lei da gravidade, né? Quando a gente sobe uma dimensão, quanto mais a gente sobe dimensões e se aproxima de Deus, menos leis a gente vai ter limitando a gente. Então, por isso que é tão difícil ser espiritualizado aqui nesse mundo, porque são 48 leis regendo a gente. Então a gente tem 48 leis que nos limitam a fazer o que a gente quer, né? Para conseguir ir além dessas leis é possível, mas é muito difícil. Por exemplo, materialização, teletransporte, essas coisas existem. Só que aí já são, vamos dizer assim, autorizações para, vamos dizer assim, quebrar essas leis, né? São seres espirituais que podem ir além dessas leis. Por quê? Porque eles são seres de um plano superior. Sobre a terceira dimensão, eu acho que é a mais clara de todas, né, para se explicar, né? Porque a visualização é fácil, né? É um mundo físico, onde nós somos limitados, onde tudo que a gente encosta é sólido. A gente vive aqui, então é mais fácil, né? Já no mundo da primeira dimensão é sempre só uma reta, no mundo da segunda dimensão vê sempre intercalado, vê ou altura ou largura ou altura, sempre fica modificando. Então vocês imaginam, dá um exemplo aqui, por exemplo, o gato ele vai subir a parede. No momento que ele vai subir a parede, ele só está vendo dois planos, um reto e um inclinado. Quando ele sobe o plano inclinado, aí ele já passa a ver só a linha do muro e o muro. Ele já não tem uma visão mais ampla. Se alguém chega para atacar o gato, quando ele olha para a pessoa, o muro some. Porque aí ele já está vendo outro ângulo. Então é mais ou menos assim a visão deles. Do cachorro também, né? Isso aí vocês podem comprovar com clarividência se vocês forem desenvolvendo, tá? À medida que eu vou falando, eu vou vendo também. Aí já esse plano da terceira dimensão, a gente vê as três dimensões ao mesmo tempo, né? E a gente também pode ver dentro de nós também. Ver dentro de nós que eu falo assim, ter esse autoexame, essa autoanálise, né? Pensar sobre nós mesmos, né? Aí chegamos agora à quarta dimensão. A quarta dimensão é habitada por seres quadridimensionais. Está dividida em duas regiões. Região inferior, habitada por magos negros, anões e outros elementos com baixa vibração e energia negativa. Região superior, habitada por elementais inteligentes, elementais da natureza, que não prejudicam ninguém, cultivam apenas sentimentos nobres. Alguns exemplos de seres nessa dimensão superior são gnomos, fadas, devas, salamandras, duende, entre outros. Você que está começando agora, Marcos, ouviu falando aí sobre duende, fada, deva, vê a aula passada, tá? Para não parecer que eu sou doido, tá? Duendes, entre outros seres, eles vivem nos planos espirituais, tá?
Muitos estudiosos dizem que a quarta dimensão se baseia nas emoções. É a última densidade que requer corpo físico e também conhecida como mundo astral. Afirmam ainda que muitos indivíduos já estão entrando nessa frequência vibracional devido à transição energética planetária, convergência harmônica, logo estão além da consciência da terceira dimensão. A quarta dimensão, elas já são de seres dotados de visão quadridimensional. O que é isso? Quando eu estou olhando aqui essa mesa que está na minha frente, eu vejo ela em 3 ângulos. Se eu fosse um ser da quarta dimensão, eu ia ver a frente dela, ia ver os lados dela e ainda ia ver atrás dela ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí a visão já é de 4 dimensões. Então, essa quarta dimensão, a gente chama ela de estado Ginas. Quando a pessoa ela sai da terceira dimensão e entra na quarta dimensão com o corpo físico, aí ela está em estado Ginas, está na quarta dimensão. É o que eu narro lá no meu livro, quando eu falo no segundo livro, né? Quando eu falo do Baltazar, meu cachorro, ex-cachorro, que eu fui correr atrás dele, ele entrou embaixo da cama, quando eu olhei atrás da cama para pegar ele, para que ele tinha entrado dentro de casa para ficar lá fora, ele simplesmente desapareceu, como se tivesse teletransportado. Revirei a casa toda atrás do bendito do cachorro, cadê? Não estava em lugar nenhum. E aí, quando minha companheira chegou, eu falei, olha, acho que o Baltazar entrou em Ginas. Está lá no segundo livro. Aí a gente parou, começou a observar, né, usar a clarividência para ver, e realmente viu ele em Ginas, ele estava em outra dimensão. A gente conseguia ver ele espiritualmente, mas ele estava numa dimensão superior. Aí a gente deu um jeito, puxou ele de volta, trouxe ele da quarta dimensão aqui para a física. E aí a ciência Ginas, ela tem essa quarta dimensão, ela tem algo interessante, que ela não se... sobre a ciência Ginas, a gente não fala abertamente para todo mundo. Quem pratica Ginas não deve falar para os outros, tá? Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou no lugar de mestre, eu estou ensinando que existe para vocês também praticar. Eu não saio por aí contando isso para todo mundo assim abertamente, não. O que a gente pode fazer é o quê? Contar num livro, aí a pessoa lê o livro para poder se desenvolver espiritualmente. Aí já é sacrifício pela humanidade, tá, gente? Então vocês não assustem com essas coisas que eu estou falando, não. Só estou falando nesse contexto que é me autorizado pelo Oguara a falar. Aí ele entrou na quarta dimensão, a gente conseguiu puxar ele de volta. Aí a Ginas, ela tem uma característica que é assim, os átomos eles se comportam de uma maneira diferente quando eu olho para eles e quando eu não estou olhando para eles. Por exemplo, minha mão está aqui, estou olhando para minha mão, os átomos que eu estou observando, eles se comportam como matéria nesse momento. Eu escondi a minha mão aqui atrás, não estou olhando mais para ela. Então os átomos da minha mão, que se comportavam como matéria, agora eles estão se comportando como onda. É como se a minha mão não existisse nesse momento. Por quê? Porque não existe um observador. Então o mundo ele só ganha existência a partir de um observador. A partir do momento que eu olho para a mão, aí os átomos eles se comportam como matéria. Inclusive tem alguns mestres que eles faziam um olhar diferente para conseguir materializar os pensamentos com mais facilidade, né? Como se olhasse sem ver, né? Com um olhar desfocado. E eu estou falando isso porque quando a pessoa está em Ginas, dificilmente ela vai aparecer na frente de alguém, porque existe um observador. Então os átomos eles se comportam como matéria. Então dificilmente isso vai acontecer. Para uma pessoa sair do Ginas e aparecer na frente da outra assim do nada, rapaz, tem que ser muito avançado na ciência Ginas, mas muito avançado mesmo. Tem que estar assim num nível da ciência da quarta dimensão muito além, para isso acontecer. Aí, como era o caso do Baltazar, ele não estava nessa situação, foi a primeira vez que ele entrou. Aí quando a gente conseguiu trazer ele de volta do Ginas, né? Aí ele apareceu trancado dentro do armário. E o armário estava fechado. Então ele desapareceu de debaixo da cama e apareceu trancado dentro do armário, que estava fechado. Aí eu assim, caramba, que feito que esse cachorro fez, né? Aí, tipo assim, aí a mente, né? Mas ele entrou dentro do armário, escondido, mas a porta estava trancada, fechada, não tinha como ele entrar.
né? Então isso aí foi assim, uma comprovação desses mundos além, né? E ainda pulou 2 dimensões, né? Que ele vive na segunda, pulou a terceira e já foi direto para a quarta, né? Então existe essa dimensão também, a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela já é regida por 24 leis, diferente dessa aqui que a gente está. Então não existe a lei da gravidade, né? Não existe a lei da manutenção da matéria. Por exemplo, essa matéria minha, ela tem essa forma, então ela tem que permanecer nessa forma sempre. Já na quarta dimensão não tem isso, né? Ali a gente pode alterar a forma da matéria à vontade, né? Estou até um pouco cheinho nessa dimensão aqui, quando vai na outra eu já fico mais ajeitado, sem nem precisar fazer dieta, quem que não quer isso, né? Ou ficar forte sem precisar fazer academia, é uma alegria. Isso tudo aí na quarta dimensão é possível, porque ela tem menos leis do que tem aqui nesse plano que a gente vive. Lá a visão é assim, dessa forma, vamos dizer assim, panorâmica, né? Em 4 graus diferentes. E aí quanto mais a pessoa ela começa a subir em dimensões, mais a natureza dos objetos, elas começam a ganhar uma luminosidade diferente e também vamos dizer, uma permeabilidade, né? Lá na quarta, os corpos eles ainda têm essa densidade, mas eles são mais permeáveis. Tipo assim, não se atravessa, mas é quase isso. É o máximo que eu posso explicar para vocês, gente. Para vocês entenderem mais isso, você tem que ir lá, tá? Quase atravessa, mas não atravessa. Tem coisa que a gente não dá para explicar com palavras, tem que vivenciar para entender. É porque os átomos eles são mais distantes um do outro. Aqui na terceira dimensão, os átomos eles são bem próximos uns dos outros. Já na quarta dimensão, eles são mais distantes. Então, é mais fácil a permeabilidade, mas não chega a atravessar. Sim. Pergunta mais alto. Seria como o quê? Tocar em uma névoa que tem tipo um empurrão de um imã. Tipo um empurrão, eu acho que tipo uma neve, sabe? Que quando você toca na neve, ela tipo afunda um pouco, mas não atravessa ela, né? Aí já quando você solta, ela volta a um estado normal. Seria meio como se as coisas fossem feitas de massinha, né? É o máximo que dá para chegar aqui perto da compreensão, gente, mas é diferente disso, porque ainda é denso ainda é matéria aquilo lá. Aí as coisas assim, elas já tem mais luminosidade naquilo. Então essa mesa que está aqui na minha frente, aqui nessa dimensão, ela é bem densa, né? Não tem brilho. Agora eu olhando ela já na quarta dimensão, ela já tem uma luminosidade maior, como se ela tivesse um branco imantando luz dela, né? Como se ela fosse uma lâmpada que emana luz dela. Só que ela ainda tem a cor dela, né? Essa cor de mármore ela ainda tem a cor do pé. Dá para perceber bem essas cores ainda. Ela ainda é sólido. De todos os ângulos que você olha ainda, você ainda vê que ela tem uma coloração. Só que essa cor ela tem um brilho a mais, né? Essa é a quarta dimensão, né? Na quarta dimensão existem seres vivendo lá, seres humanos que nem a gente. Eles vivem nessa quarta dimensão. Então, seres que estão mais evoluídos espiritualmente ganham o direito de encarnar na quarta dimensão. Aí nós vem aqui para a terceira, né? Ou cumprir missão ou evoluir espiritualmente. Porque na terceira dimensão a gente também tem acesso a algumas coisas que eles não têm acesso na quarta dimensão. Por exemplo, aqui na quarta dimensão a gente tem mais acesso ao mal. Na quarta dimensão não tem tanto acesso ao mal quando tem aqui. É possível fazer o mal lá também? Também. Tanto é que tem essas regiões de lá, que são vamos dizer assim, as regiões mais barra pesada, né? Já aqui não, né? A diferença de intensidade do mal é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nessa dimensão, por exemplo, eu tenho uma tendência a comer muito. Uma tendência que veio comigo desde novinho, desde criança.
Mesmo eliminando o ego da gula, essa tendência ela permanece por causa da personalidade, por causa da matéria, né? Agora já, quando eu estou na quarta dimensão, eu já não tenho mais essa tendência. Por quê? Porque ali, além de não ter ego da gula para manifestar, naquela dimensão, a matéria ela se torna mais sutil, ou mais sutil não, mais fina, mais refinada. E aí já não manifesta essas características. Então, gente, é complicado, porque quando você está nessas dimensões superiores, não existe pecado. Cada vez menos pecado. E aí você está lá num mundo sem pecado, tem que voltar para um planeta todo pecador. Às vezes não dá vontade de voltar. Às vezes não dá vontade. Mas aí volta para cumprir a missão de orientar a humanidade, né? É um trem terrível. Sair do corpo se sentir divino, voltar para o corpo se sentir trevoso. É horrível. Vixe, os gatos ali brincando ali. Então essa é a quarta dimensão, tá? Vocês imaginem que essa terceira dimensão, que vocês veem ela em 4 planos e que os objetos, que as árvores, elas brilham mais, as cores são as mesmas, mas elas iluminam, o brilho delas são de acordo com a cor dos objetos que existem naquele plano, tá? É mais ou menos assim. E também é diferente, né? Porque essa mesa está aqui nesse plano, que quando tiver em Ginas, na quarta dimensão, não vai ter essa mesa aqui, tá? As coisas lá são diferentes também, né? Tipo assim, vocês têm a casa nesse mundo, vocês podem ter essa mesma casa na outra dimensão, mas pode ser que os móveis sejam diferentes, né? Tem um relato que eu falo lá no primeiro livro, quando eu falo a respeito da viagem em Ginas, que eu visitei um templo, né, da Ayahuasca, que tem aqui nesse plano físico, esse mesmo templo tem aqui no plano físico, mas na quarta dimensão ele era idêntico, mas tinha mais salas nele, que aqui não existe. Então tinha 2 escadas que levavam ele para uma dimensão superior. Tinha um lado tinha uma biblioteca e no outro lado tinha uma sala onde as pessoas meditavam. Então existem essas diferenças, tá? Essa então é a quarta dimensão. Marcos, se você tiver alguma dúvida aí, cara, você pode escrever, tem um negocinho aí, ou se não, só falar aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, tá? Tranquilo? Beleza. Próxima dimensão. A quinta dimensão. Só um esclarecimento a respeito da quarta dimensão. Ela tem esse lado positivo dela, que é o geral, né? Mas também tem seres que utilizam dessa ciência para o mal também, tá? São as conhecidas bruxas, né? Alguma classe de mago negro também, tá? Existe isso também nessa quarta dimensão. Ela é uma dimensão mais alta, mas existe esses seres que se utilizam dessa ciência mágica do bem para utilizar para o mal e tem consequências graves, né? Para quem quiser praticar, para entrar na ciência Ginas, praticar a ciência Ginas, para entrar na quarta dimensão, pratica-se assim. Existe um ser espiritual, é um mestre da ciência dévica, se autorrealizou no templo azteca ou celta, não tenho certeza, acho que azteca. Ele é um homem, tá? Tem cabelos pretos, assim, na altura, assim, do corpo, tem os olhos, esqueceu a cor dos olhos dele, mas os olhos claros, tá? E ele trabalha com essas ciências Ginas. Então, sempre que invoca ele a pedido do Cristo, ele responde o pedido, tá? Sempre a pedido de Cristo e com o princípio de utilizar sempre essa ciência para o bem, tá? Se for usar para o mal, vai dar ruim. Vão acabar nas regiões inferiores piores que vocês podem imaginar. Então se pratica assim: em nome de Cristo, pela majestade de Cristo, pelo poder de Cristo, eu te chamo Oguara. Põe meu corpo em estado Ginas. É isso a invocação. Em nome de Cristo, pela majestade de Cristo, pelo poder de Cristo, eu te chamo Oguara. Põe meu corpo em estado Ginas. Só para dar uma. Aí ele vai começar a fazer uns passes energéticos na pessoa e começar a elevar o corpo dela.
Quando o corpo dela estiver carregado com a energia da quarta dimensão, aí vocês vão saltar dessa dimensão para outra, tá? É isso que acontece. Essa técnica só se pratica sozinho, tá? Não pratica na frente de ninguém. E sempre, vamos dizer assim, sozinho no quarto. Se tem um casal, se o casal, os dois conhecer a técnica, pode praticar em conjunto. Se só um do casal segue esses ensinamentos, não pratique, tá? Ou se não pratica em outro quarto, isolado, depois volta para a cama, aí tem que dar seu jeito. Porque é sujeito um dia vocês desaparecer e aí o companheira de vocês vai caçar vocês não estão em lugar nenhum. Aí até explicar, meu benzinho, eu entrei em Ginas. Não estava na noite não, né? Então, tem essa ciência aí. E ela leva anos para se aprender, tá? Não pense que vocês vão fazer isso hoje já vai estar entrando em Ginas, não. Leva anos. Se a pessoa já tem uma boa prática já nas outras vidas, aí ela é mais rápida. Se não, leva um bom tempo. Por favor, né, gente? Estamos aprendendo a teletransportar, né? Desmaterializar nessa dimensão e materializar em outra. Então, isso leva tempo. Mas eu já comprovei, realmente existe, realmente funciona. Então, essa aí é a quarta dimensão. Quinta dimensão. A quinta dimensão é relativa à eternidade. Plano da consciência experimental do eu, está além do tempo, é o eterno agora. É nessa dimensão que podemos descobrir fatos do passado e do futuro, usando o nosso corpo astral e mental. Os seres desse plano podem assumir forma física, se assim desejarem ou não. É considerada a dimensão da luz, onde todos são mestres multidimensionalmente conscientes. Sim, todos assim, né, gente? Eu tô lendo o texto aqui, mas só tô trazendo o que eu vivencio, tá? Tem umas coisas aqui que não tem cabimento, não. Todos são mestres multidimensionalmente conscientes, totalmente dedicados aos espíritos e servir à vontade divina do Pai. Não é apenas isso, ela também é a dimensão em mundo astral, também é dividida em mundo astral e mundo mental. Em resumo, essa quinta dimensão, agora falando do que eu vivenciei nela, tá? A quinta dimensão, ela é a dimensão do corpo astral, que algumas pessoas chamam ele de espírito, né? Mas não é espírito ainda, porque ainda existe matéria na quinta dimensão. Ainda existe matéria na quinta dimensão. Então a gente morre nesse plano aqui, as pessoas morrem só o corpo físico, mas elas continuam vivendo um outro corpo, que ainda é físico também, mas que é mais espiritualizado do que esse, menos denso, né? Vocês veem, nessa dimensão aí já existe a impermeabilidade. Você pode atravessar paredes, você pode voar, né? Porque existem menos leis já nela. Os objetos nessa dimensão, eles se apresentam como físicos, mas já são, tem uma transparência neles. Então, se eu olho a minha mão na quinta dimensão, eu vejo ela com os dedos dela, vejo a cor dela, só que ela tem uma certa transparência. Eu posso olhar e ver através dela. Ela tem essa transparência. É como eles mostram nos filmes, né? A respeito quando eles mostram os fantasmas, né? Eles têm aquela característica da cor meio azulada, né? Meio transparente, uma certa transparência. Mas se você olhasse bem, você vê que eles ainda têm essa fisionomia, né? Guarda a mesma forma e tudo. Então todo mundo que morre, se não for para os reinos inferiores, vai para esse... Normalmente a pessoa morre, ela vai para esse reino da quinta dimensão superior. Normalmente dá ali uma passeadinha, né, no umbral e depois passa para a quinta dimensão. Aí vai ter os tratamentos médicos que são de acordo com o corpo que ela tem, né? Não são esses mesmos tratamentos físicos que a gente tem na Terra, outro tipo de tratamento, né? E aí vai ser ali atendida no hospital, depois vai começar a trabalhar nas cidades espirituais, mesma coisa desse plano, né? Só que os trabalhos são diferentes, né? É uma cultura sempre mais voltada para a espiritualidade, que é esse sentido que eles estão falando aqui, que todos são mestres, né? Conscientes. Não é bem assim que todos são mestres. O que acontece é que como eu esteve falando da quarta dimensão, né? Chega ali, a gente já não tem aquela manifestação do pecado, na quinta dimensão manifesta menos ainda. Então, se a gente está aqui nessa dimensão,
extremamente trevosos, quando a gente chega naquela dimensão a gente já fica mais consciente, fica assim, caramba, por que eu fui daquele jeito na Terra, por que eu fazia tantas coisas erradas, né? E aí que bate o arrependimento do espírito, né? As pessoas às vezes que suicidaram, né? Que nem lá no livro lá sobre o suicídio, se suicidou e aí quando chegou no plano espiritual se arrependeu do que tinha feito, porque aí ele teve clareza, né? Viu que o mundo continuava depois da morte, que não era só morrer que acabava. Então fica mais claro as coisas. E aí que a pessoa ela começa a fazer planos, né? Para quando ela voltar à Terra, nessa dimensão, para ela agir de uma forma melhor, para ela ajudar mais o próximo. Aí começa a planejar a encarnação dela, até chegar o momento que ela é determinada para onde ela vai. Os mentores, eles escolhem onde a pessoa encarna. A pessoa ela não tem o direito de escolher onde ela vai encarnar. Isso aí são os anjos de luz que determinam. Mas eles deixam livre para a pessoa fazer o planejamento também. Fazer o planejamento do que ela quer, qual que vai ser a missão dela. E eles entram em consenso disso. A lei ela é sempre piedosa nesse sentido, né? E aí a partir disso, aí é determinado. Aí se a pessoa pode, aí eles deixam planejar mais. Tomar mais liberdade, se não, aí só determina, fala, ó, tu foi um assassino, agiu assim, 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 você está arrependido desse plano, mas vai ter que encarnar aí nessa vida de mendigância, por exemplo, né? Encarnar, ou situação pior, vai ser abandonado pelos seus pais, aí essas determinações do destino elas já vêm, né? Vão, né? Mas aí é muito parecido ainda a quinta dimensão com esse plano nosso da terceira dimensão e da quarta, só que é bem mais bonito, né? E o brilho das coisas, eles ainda são comparáveis ali com o brilho da quarta ainda. Ele não vai muito além disso não. A diferença é que já tem essa transparência dos corpos e eles são atravessáveis, né? Alguma dúvida, Wister, sobre a quinta? Tranquilo, Marcos, quinta dimensão. No mundo astral também tem as regiões positivas, também tem as regiões negativas, né? Que são onde que ficam os espíritos mais trevosos também, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para falar da quinta. A quinta dimensão ela é mais bonita do que aqui, né? As construções da quinta dimensão ela é sempre voltada para a espiritualidade. É como se vocês imaginassem que essa terceira dimensão que a gente está, a cultura dela é completamente espiritual. Tudo que as pessoas fazem é para se desenvolver espiritualmente. Todo o ganho monetário que tem é para evolução espiritual. Seria assim, viver num mundo onde a matéria não reina, né? Aqui nesse mundo que a gente vive, a matéria que é importante, é trabalhar, é ganhar dinheiro, é ter conquistas financeiras, conquistar tesouros na Terra. Agora já na quinta dimensão, esses tesouros que vão conquistando são tesouros para desenvolvimento de si mesmo, né? Aí o grande problema disso tudo é que quando a pessoa ela volta a encarnar, aí junto com ela volta todas as tendências da matéria também que ela tinha. Então naquele plano ali ela tem uma consciência mais ampla, a consciência ela tá, vamos dizer assim, tem menos grilhões prendendo a consciência. Então a consciência fica mais livre, ela entende melhor as coisas, os chakras eles giram com mais intensidade e outros chakras que a gente tem em cima de nós e embaixo de nós, eles também são ativados nessa quinta dimensão. E tudo isso proporciona para um espírito uma melhor consciência. Então vocês pensam assim, um espírito de um assassino, um estuprador, vamos levar trem ruim aí. Pior pessoa do mundo, quando ela chega nessas dimensões que ativa a consciência dela, ativa todos os chakras dela, ela, opa, eu acho que eu estava fazendo coisa errada, né? Mais ou menos isso que acontece. E aí se volta ela para a matéria de novo, a tendência dela fazer tudo aquilo de novo é muito grande. Mas é por causa dessas leis da matéria, né? E aí por isso que existe o sofrimento, a pessoa sofrer de vida em vida e não cometer de novo aquelas atrocidades que ela fez em outras vidas, né?
Agora, a quinta dimensão, gente, existe muito material aí sobre ela, né? Acho que a mais divulgada de todas, né? A quarta, praticamente não existe nada a respeito dela, né? Acho que tem do livro do Mestre Samael e do meu, só, né? É sobre a quarta dimensão também, o Triângulo das Bermudas, ele é um portal para a quarta dimensão. Então, por isso que as coisas tudo desaparecem lá, né? Os navios entram lá e desaparecem. Depois aparece milhares de anos, ou milhares de anos não, né, gente? Centenas de anos depois, e todo mundo simplesmente sumiu, não tem esqueleto, não tem nada. Para onde foi esse povo? Tudo para a quarta dimensão, né? O problema é que eles vão e depois não conseguem voltar, ou quando chega lá não quer voltar mais para cá, né? Então o Triângulo das Bermudas ele é um portal para ela. Tem outros portais também, para essas dimensões também. Isso aqui, gente, eu estou falando de alguma das 9 principais, tá? Existem milhares de outras dimensões. Existe a dimensão espelhada, que inclusive eles tratam lá no filme Doutor Estranho. Existem dimensões temporais, que o tempo ele corre muito mais rápido. Enquanto a gente está aqui conversando 1 hora, né? Nessa dimensão temporal, a menina, teve até um caso, uma menina passou lá 100 anos. Quando voltou, a casa toda diferente, os pais velhinhos, ela, gente, o que aconteceu? Entrou numa dimensão temporal. Então, existem várias dimensões, assim, existem dimensões neutras também, né? Eu sei que algumas pessoas que são boas pessoas e fumam, por exemplo, fumam muito cigarro, mas faz muita caridade, elas não vão direto para a quinta dimensão, elas ficam numa dimensão neutra. Entre a quarta e a quinta, até elas se purificarem e poderem entrar na quinta dimensão. Então tem, gente, dimensão de tudo quanto vocês pensar tem diferente também, tá? Tem outros tipos de dimensões também. E ainda tem outras, essas dimensões que eu estou falando, são as 9 dimensões da Terra, tá? Aí existem dimensões de outros planetas também. Existem outros céus também, que já são céus que a pessoa galga para chegar até Deus. Essas 9 dimensões que eu estou falando é só para a pessoa conseguir se libertar da Terra, tá? Libertar da Terra, assim, espiritualmente. Depois tem outras dimensões. Pode perguntar, Marcos. Então, Leonardo, é o seguinte. Normalmente as pessoas falam assim, você tem que se purificar, né? Você parar de fumar, comer verdura, né? Você virar vegetariano e tal, para você alcançar um certo nível. Sim. Pela maneira que você está falando, vamos dizer, se você alcançar esse nível, é automático a sua, vamos até colocar assim, o seu desprezo por essas coisas, entendeu? Tipo assim, parar de fumar, comer verdura, parar de beber, essas coisas nada todas, entendeu? Uhum. Não sei se você me entendeu. Entendi, sim, entendi. A ordem dos fatores, né? Uhum. Não tem você tem que fazer o que acontece é assim, né? Que, por exemplo, quem quer ter uma vida mais espiritualizada tem que fazer algumas coisas para conseguir se libertar um pouco da matéria. Porque, como esses casos que eu tive citando, a pessoa está lá em cima, né, bem evoluída, vem para a matéria e começa a fazer tudo errado de novo, né? Aí chega lá, se arrepende, volta para a matéria e faz as mesmas coisas de novo. Por que isso acontece? Não, mas isso que eu estou querendo dizer, tipo assim, vamos supor, uma pessoa que gosta de comer carne, né? Sim. Então, para ela é um sacrifício parar de comer carne, entendeu? Também. Mas se ela atingir um estágio, e o próprio estágio que ela atingir, vamos dizer assim, facilitar ela não comer carne mais fácil, assim, é melhor, né? Entendeu? Quem nos dera, né? Ai, não é bem assim não, viu, Marcos? Tem que lutar muito. Luana falando aqui, né? Fala que primeiro a pessoa para de beber e fumar e depois ela vai parando com as outras coisas. Para caminhar na espiritualidade precisa ter sacrifício. Se não tiver sacrifício, a pessoa não dá um passo. Agora sim, Marcos, o que eu pude observar assim, na minha própria existência é que existe a graduação espiritual e existe também a graduação material. São duas coisas distintas, tá? Uma influencia a outra? Em alguns aspectos sim, tá? Mas em outros não. É possível a pessoa ela purificar o espírito dela, purificar assim, né? Eliminar todos os pecados que tem dentro dela, fazer tudo possível que precisa fazer. Aí você vê os outros vídeos lá, levantar as kundalines, criar os corpos superiores do ser. Tipo assim, chegar ao grau de completude que ela precisa ter.
mas mesmo assim ela continuar agindo, vamos dizer assim, de uma forma, às vezes, que a pessoa dizia corrupta. Mas não por causa do espírito dela, mas por causa da matéria dela. Porque a matéria, ela traz imperfeições de outras existências, né? Agora tem esse outro lado também, que é a correlação que você está falando, que é tipo assim, se a pessoa ela quer manifestar coisas espirituais na matéria, ela tem que purificar o corpo material dela. Esse aí que é o ponto que você está falando. Que existe alguns mestres indianos, por exemplo, que eles faziam o quê? Materializavam as coisas, apareciam em um lugar e apareciam em outro lugar ao mesmo tempo, né? Apareciam em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tipo assim, ia meditar e flutuava. Tudo isso tem lá no livro do Yogananda relatando, né? Então, coisas assim fantásticas. Só que esses mestres, eles faziam isso aí que você está falando. Tinha mestre que nem comia, né? Vivia só de prana, só de luz. Aí o corpo ele vai se purificando dessas coisas da terra. Aí o corpo físico, aí a graduação física, que é o que eu chamei de graduação física. Tem uma graduação da matéria, uma graduação material. E aí com essa graduação material, aí é possível fazer essas coisas espetaculares na terceira dimensão. Agora nas dimensões superiores, se a pessoa já tem esse dom, ela não precisa disso. Já manifesta automaticamente. Acho que eu falei no sentido que você estava querendo, era esse mesmo? Sim? Então, legal. Aí que eu falei com você, gente, quinta dimensão, vocês podem ver aquele filme lá, O Nosso Lar, eles mostram bem isso. Eles mostram bem material ainda, né? Mas mais nesse sentido, assim, pra vocês entenderem como é que é a vida lá, tá? Que é o que a gente chama de mundo astral também. O corpo que a gente tem nesse plano aqui é o corpo físico, né? Corpo material, que a gente chama assim. Aí já na Ginas, na quarta dimensão, a gente ainda usa o corpo físico também, o material. Agora já na primeira dimensão, a gente usa o corpo celular. Na segunda dimensão, a gente usa o corpo etérico. Na terceira dimensão, a gente usa o corpo físico. Na quarta dimensão, a gente ainda usa o corpo físico também. Na quinta dimensão, a gente usa o corpo causal, que é o que as pessoas chamam de espírito, né? Mas ainda não é espírito. O espírito ainda está mais além ainda também. Mas pode chamar de espírito, não tem problema. Falar alguma coisa? Isso aí sobre o mundo astral. Próxima dimensão, aí vem o mundo mental. Eu estou falando aqui como 9 dimensões, tá, gente? Porque eu estou contando a primeira, a segunda e a terceira, tá? Alguns autores vocês vão poder, porque foi da forma que eu observei e vivenciei, eu vi assim, tá? Agora vocês vão encontrar alguns autores que vão considerar a primeira, a segunda e a terceira dimensão como uma só, tá? Aí vão falar de 7 dimensões em vez de falar de 9, tá? O mundo mental. O mundo mental ele já é uma dimensão além dessa que a gente está. Então, da mesma forma que a gente tem um corpo físico, um corpo astral, o Easter foi abrir a porta que deu uma tropeção. Da mesma forma que a gente tem o corpo astral, a gente também tem um corpo mental, tá? O corpo mental, ele é que propicia a gente a viver nessa dimensão mental. O corpo mental, que é o que faz a gente pensar, né? É o que proporciona a gente imaginar também, né? Tudo pela mente. E a mente, a gente tem que tomar cuidado com ela também, porque a mente mente, né? Então, tem até uma frase, né, curiosa, fala... mente vazia, oficina do capeta, né? Por quê? Porque se a pessoa não está fazendo nada de útil, ela vai começar a pensar coisas que não são produtivas, né? E se ela envereda naqueles pensamentos, é capaz dela acabar agindo daquela maneira. Então, eu estou falando sobre o corpo mental. O corpo mental, apesar dele ter esse nome, corpo, na maior parte das pessoas da humanidade, ele não aparece com essa forma de corpo. Que é o quê? 2 braços, 2 mãos, uma cabeça. O corpo astral ele já aparece, tá? Ele é como esse corpo aqui, só que meio azulado, e você vê através dele, mas ele ainda tem a cor da pele.
como os fantasmas do filme. Já o corpo mental das pessoas normalmente, ele se apresenta como um animal. Então, a característica que mais que a pessoa tem na vida é como o corpo ele se manifesta. Então, pessoas que gostam de enganar as outras, pessoas que gostam de trair, por exemplo, o corpo mental delas ganha uma forma de uma serpente. Pessoas que são espertas, que querem ficar tirando proveito das situações, o corpo mental se apresenta como uma raposa. Pessoas que são muito gulosas, aí pode se apresentar como um porco, como uma baleia. E aí vocês podem buscar as representações que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui, pessoa que gosta de ficar jogando, o corpo mental se apresenta como um rato. Tem mais algum aí? Jogando o quê? Aí pode botar jogo do bicho que eu tô falando, né? Mas eu nunca parei pra olhar ninguém que fica jogando um jogo de joguinho não, tá? Mas com certeza tem um também. Vai de acordo com a forma que a pessoa tá vivendo o corpo mental. Aí já o corpo mental dos mestres, aí já tem forma de corpo mesmo, tá? Que é 2 olhos, boca, nariz, já é parecido com um corpo mesmo. Por quê? Porque aí os mestres fazem esse corpo, né? A partir da magia sexual. Esse corpo é feito. Aí já não fica mais com forma de animal. Aí já na dimensão na dimensão mental, ainda existe. O que você está perguntando aí? Eu não estava fazendo o corpo mental? Se você estava fazendo o corpo mental? Para as almas. Para fazer o quê? Para colocar nas almas. Aquelas. Ah, você está fazendo o corpo mental delas. Isso. Porque você falou que o corpo mental é feito com magia sexual. Ah, é porque existem 2 classes de corpo mental, gente. Diferente. É porque o Wister aprontou na vida passada. Vou expor aqui seus crimes, Wister. Ele roubou um monte de alma lá, e aí pegou e elas ficaram sem corpo, e ele tá tendo que refazer os corpos delas todinho. Aí tá tendo que refazer o corpo mental delas, o corpo astral. Só que o corpo que você tá fazendo é o corpo lunar. O corpo dos mestres é o corpo solar. Ou que seja o corpo. Mas não, essa aula não é para isso, tá? Só tô falando só para vocês saberem que existe o corpo lunar, existe o corpo solar também, tá? A humanidade como um todo só tem o corpo lunar, que é um corpo, vamos dizer assim, meio fantasmagórico, né? Você olha assim, um corpo astral da pessoa parece um fantasma. Agora já o corpo de um mestre, que é um corpo solar, ele não é um fantasma, é um ser de luz, né? Tem todos os detalhes, tem o contorninho direitinho, tudo bonitinho, né? Uma lindeza. Aí você está fazendo lunar. Fazer o corpo solar já é um trabalho diferenciado, já é um outro nível, tá? Aí já tem que trabalhar com a alquimia para poder fazer isso. Tem a aula lá sobre a magia sexual, vocês podem estar olhando, tá? Já na dimensão do mundo mental, é onde manifestam os nossos pensamentos. Então, por exemplo, essa mesa aqui, alguém pensou nela antes de fazer ela. Pensou que ela ia ser oval, pensou como é que ia ser os pés dela, pensou qual cor que ela ia ter. Então, no momento que ela estava criando essa mesa, aqui no plano físico, primeiro ela criou na mente. E aí da mente ela trouxe para o plano físico. Então no mundo mental onde, vamos dizer assim, é mais parecido com aqui na Terra, no sentido de objetos. Porque todos os objetos que tem aqui, tem lá também. Então, minha casa está exatamente aqui como está lá, as portas, está tudo da mesma forma, o computador. É claro que ele não funciona para ficar digitando lá no mundo mental, né? Mas por causa da ideia. Platão, ele falou muito sobre isso, ele falou a respeito do mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias de Platão é o mundo da mente, o mundo mental. Só que ele atribuía ao mundo das ideias como se fosse o mais elevado de todos, né? Mas não, ainda vai muito além, tem muitas dimensões superiores dessa daí. Depois a gente conversa. Porque as coisas lá
elas já não têm mais essa coloração que tem aqui. A diferença principal é essa. Então, se eu olho uma árvore assim no horizonte e vejo ela lá de longe, ela só tem um contorno de uma árvore. É como se fosse uma criança que tivesse desenhado assim os contornos e as folhas dela. Então, na dimensão espiritual, você só olha assim e você vê só isso. Se você olhar assim de longe. Aí, à medida que você vai aproximando da árvore, quando você chega assim bem perto dela, aí ela se apresenta como se fosse aqui no plano físico, já com uma coloração, mas sempre mais claro ainda do que no plano astral. Aí apresenta com coloração, aí você vê sempre, você está perto, você vê, você afasta, elas ficam como se fossem ideias, como se fossem mentalizações, como se fossem imaginações nesse mundo. Então é um mundo bem interessante de ver. A projeção mental, quando a pessoa faz, ela vai além, o nível de consciência dela já é bem maior. Aí nesse nível de mundo, aí já são menos pessoas que têm acesso a ele, né? Quando eu estive iniciando, né, que eu falei que a do Chico Xavier estava numa dimensão superior, ou ela estava no mundo mental ou no além, né? Mas aí a vivência ela vai começando vamos dizer assim, ela é um pouco estranha para o espírito. Então o espírito está acostumado com, por exemplo, comer, com ir no banheiro. Então essas coisas elas se repetem na quinta dimensão, como se a pessoa continuasse vivendo essa mesma vida, porque é mais normal para o espírito lidar com coisas que ele conhece. Então, assim, você pegar um espírito que não tem capacidade de levar direto para um plano mental, ele vai sim, se chocar muito, né? Porque as coisas não têm cor, né? As coisas são impermeáveis. Se imaginar, as coisas ganham existência ali naquele momento. É parecida também com a dimensão dos sonhos, né? Que eu falei na aula sobre os sonhos também. Tem algumas semelhanças. Porque o sonho, na medida que você vai sonhando, ele vai se manifestando, apresentando. Já na dimensão mental, à medida que você vai imaginando as coisas, elas vão acontecendo. Então, a construção de uma casa, por exemplo, é só pelo pensar, pela mentalização. Então, tudo acontece assim daquele jeito. Nessa dimensão ainda está todas essas coisas que a gente tem aqui, né? Os desenhos, tipo aqui que está na parede, está lá também, porque esses desenhos foram imaginados, né? Você lembra aquela história lá do seu pai, meu bem, como é que foi, da casa? Ou quer que eu conte? Vou contar. Se eu lembrar. Ele primeiro mentalizou a casa no Sim. astral, né? Sim. Aí depois fez ela no físico. Isso. Aí a casa primeira foi feita no... A Luana tá falando dentro desse exemplo que eu dei, né? O pai dela, ele imaginou a casa e aí fez ela primeiro no plano mental e depois fez ela no plano físico. Mas assim são todas as coisas, tá? Todas as invenções, elas primeiro acontecem no plano mental, depois passa aqui para esse plano físico da existência, né? Eu acho isso tudo muito interessante, sabe, gente? Ver tudo isso, fazer projeção para conhecer esses lugares é tudo muito interessante. Só que para fazer projeção para esse mundo mental, aí já tem que fazer uma projeção mental, né? Que é o que? A pessoa deitou, aí projetou o corpo astral, aí do corpo astral projeta o corpo mental, aí pode ter acesso a essas dimensões. Se não tiver, não tem como ter acesso, né? Esse corpo mental que vocês têm, dá para fazer esse tipo de projeção? Dá, só que vocês têm que ralar muito para conseguir. Tem que batalhar demais para conseguir fazer projeção de corpo mental, com um corpo mental que não tem forma humana, né? Tem forma animal. Mas é possível, é possível. Agora o ideal é ter um corpo já feito para isso mesmo, o planejamento de Deus é esse, né? Que fosse um corpo de luz, não fosse um corpo lunar. Aí dá para fazer essas coisas aí com muito mais facilidade, né? Tem algumas pessoas que conseguiram fazer projeção mental sem ter o corpo mental propício. Mas geralmente são projeções, como é que eles fazem? Como que é o nome que a pessoa, pagam para ela fazer uma propaganda, por exemplo? Como diz o nome do vídeo? Não, que freelancer, velho. Tipo uma custeada, uma projeção custeada. O mentor vai lá e ajuda a pessoa a projetar para depois ela trabalhar para auxiliar o mentor.
Aí essa geralmente é um mentor que está auxiliando. Aí também, gente, à medida que a pessoa ela vai subindo, ela vai se tornando invisível para as pessoas que estão nas dimensões mais baixas, né? Então a gente não vê quem está na quarta, não vê quem está na quinta, mas eles vão vendo. Quem está na nona dimensão vê todas. Quem está na última lá não vê as de cima. É engraçado isso, né? Aí precisa da clarividência, que a clarividência ela dá essas possibilidades de você estar aqui embaixo e ver os lá de cima, e os lá de cima ver vocês poder conversar com eles, né? O melhor da clarividência não é para ver o lado ruim, é para poder ver os mestres, né? Conversar com eles. Que aí a pessoa ela ganha muita sabedoria. Poder conversar, ter o conhecimento direto, né? Conhecimento direto. Cara, como eu lutei para chegar no conhecimento direto. Porque o conhecimento secundário, você pega um livro, você lê o livro e aí aprende com o que aquele mestre está ensinando no livro. Só que é um conhecimento intelectual, né? Você sabe que é verdade porque o mestre vivenciou aquilo. Mas não é o conhecimento direto. O conhecimento direto é você ir lá nessas dimensões, cada uma delas que eu estou narrando para vocês, e falar a partir do que você viveu lá, do que você experimentou. Esse é o conhecimento direto. Poder aprender aos pés do mestre, né? Nossa, como isso é bom. Mas precisa batalhar muito para conseguir. Muito, muito, muito. Aí já vem a sexta dimensão. A sexta dimensão, ela também é chamada de dimensão causal. Na dimensão causal, a pessoa ela utiliza o corpo causal dela para poder fazer. A partir da dimensão causal para cima, aí já é espírito, não existe mais matéria. Que são a trindade, né, diz a Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, que é também no hinduísmo conhecido como Atman, Buda, Budi e Manas. Atman, Budi e Manas. Manas é a dimensão da mente superior, ou a dimensão causal. A dimensão causal, ela tem esse nome porque ela é a dimensão originária das coisas materiais. Então, nessa dimensão, tudo é número. Tudo é número. Então, nessa dimensão, eu estou falando dessa mesa pra caramba, né? Vocês devem estar querendo ver ela já. Na dimensão causal, essa mesa, ela é toda número. Então, tem um monte de número escrito nela todinho. Um número grandão, um número pequenininho. Porque é a causa principal da origem das coisas. Aí já nessa dimensão, aí já difere um pouco do que aqui. Por exemplo, tem essa casa aqui, não quer dizer que vou ter essa casa lá também, né? Eu posso chegar lá e essa casa todinha, ela se resume a um número. Essa casa é um número só. Aí, vamos dizer assim, como é que pode ser mais ou menos. Essa casa aqui, ela tem, vamos dar um exemplo, 3 quartos, por exemplo, 2 salas. Aí soma isso aí, um pátio, aí 3 mais 4 mais 5, deu tipo 14, aí 14. 1 mais 4, 5. Então essa casa aqui, no plano da dimensão causal, ela é um 5. Só que aí se eu olhar dentro do 5 da dimensão causal, aí tem vários números dentro dele. Então é assim que é a dimensão causal. Aí vocês imaginam pegar um espírito que está acostumado a comer arroz e feijão, leva ele direto para a dimensão causal e deixar lá. Coitado, vai ficar doidinho. Sabe nem pra como é que faz, como é que anda, o que faz, né? Aí ele olha assim para si e vê que ele é um número. Você imagina o desespero que deve dar? Ainda mais que é um número baixo. Ainda mais que é um número baixo. Nós, gente, nós somos números. Todos nós somos números. Cada um de nós é um número. E esse número é o que representa a gente na criação da gente. Então eu tenho um número, Luan tem um número. Quando a gente foi criado, a gente definiu a gente a partir do número que a gente é, né? E também existe também um número de grau evolucional de cada um. Todo mundo carrega esse número no frontal. Então, se você olhar no frontal da pessoa, você vê qual que é o número de grau que ela tem, né? Então, você olha, sabe se a pessoa é graduada ou se ela não é pelo frontal dela. É bom usar isso mais vezes, né? Que aí a gente já sabe o que pode falar para algumas pessoas e para outras não, né? Se aí olha, tá com aquele númerozinho assim, 00000001, não adianta falar de coisa graduada para a pessoa, ela não vai entender, né? Agora, se a pessoa já tá com uns milhão lá na testa, aí você já pode conversar umas coisas diferentes, né?
Vai meditar pra ver, Wister, aí você descobre seu número. O Marco aqui sabe, ó, sabe que é o número. Agora o Marco vai meditar para descobrir o número de evolução, né, Marco? Falar um negócio para você, Marcos. Quando a pessoa medita, esses números eles vão passando. Entendeu? Então, por exemplo, você tinha, vamos dizer assim, grau de evolução 11, por exemplo. Você meditou, aí ele começa a movimentar. Vamos dizer que essa meditação não valeu muito, aí você ficou com 11,5. Aí ela valeu bem, aí você passa de 11 para 13. A meditação ela vai graduando a evolução da pessoa. Agora o melhor mesmo é a Kriya Yoga, né? Que é uma Kriya que a pessoa faz, os números que tá na cara dela, solta. É a técnica de evolução a jato para Deus, né? Rapidinho sobe os números muito rápido quando a pessoa pratica a Kriya Yoga. Isso aí também vai a partir da vivência que a pessoa tem, das vidas passadas, tudo a experiência que a alma dela vai adquirindo, vai ficando ali. Agora, quando a pessoa se suicida, esses números, zero. Então, olha o perigo que tem o suicídio. A pessoa tem um monte de experiência de vidas passadas. Vamos dizer, já está ali na 500, vamos dizer, por exemplo. 500 é michuruca, né? Mas está com evolução grande. Se suicidou, aí perde, zera a experiência que ela tem. Ela pode continuar pode ter lembranças que ela se suicidou, pode ter lembranças do que aconteceu no passado, pode rememorar as experiências que ela teve no passado para trazer no presente, ela pode, só que daquele momento ali ela zerou. Aí ela tem que buscar atrás para rememorar, para começar de novo, tudo, né? Então, cuidado com o suicídio, que é um trem perigosíssimo. A não ser que seja sacrifício, aí já é outra história, né? Uma pessoa que salta na frente da outra para salvar a vida da outra e morre, isso não é suicídio. É um sacrifício por uma vida. Aí ela já ganha uns grauzinhos extra, né? Vocês estão querendo saber mais alguma coisa a respeito da dimensão causal? A dimensão originária, gente. Aí nessa dimensão, basicamente é isso, gente. Tudo na dimensão é número, tá? Eu acho que é a dimensão assim, mais simples também de explicar, mas também a dimensão mais difícil de entender, né? Porque isso aí também mostra que a matemática, não sinceramente a ciência matemática, mas a ciência numérica, ela já é uma ciência que vem de Deus pra gente. Ela não é só física, né? Porque tem essa discussão entre os matemáticos. Eles discutem assim: a matemática ela é uma invenção humana ou ela é uma invenção, ou ela é de Deus? Se ela for uma invenção de Deus, sempre que pelas leis matemáticas, eu sempre vou achar aqueles mesmos resultados em todos os planetas, independentemente. Se ela é uma invenção humana, ela é uma grande ciência que o humano inventou, mas que essas leis não serão repetidas em outras dimensões. São os dois, gente. Os dois. Tem a parte do humano, tem a parte divina também, tá? Porque não são todos os planetas que vão seguir essas mesmas leis dessa matemática tridimensional humana que estão aqui. Mas boa parte elas vão seguir também. Por exemplo, 2 mais 2. Aqui vai dar 4, né? Se na dimensão superior dá diferente. Como é que a gente pode conceber que isso possa acontecer, entendeu? Tem dimensões que essa lei ela vai acontecer nas outras também. Agora tem dimensões que ela não vai acontecer. E aí que a lógica humana é quebrada. Eu cansei de ver isso na espiritualidade, por exemplo. Um fala A, aí o outro fala B. Por exemplo, a teoria da Terra plana, essa é perfeita. Eles falam que a Terra é plana. Aí uns outros falam que a Terra é oca e uns outros falam que a Terra é redonda, né? Todos esses três, cada um fala de um jeito. Mas como é que pode um negócio desse? Todo mundo dando contexto, explicando por que é daquela forma e falando de experiência própria, vivida, né? Da Terra plana, eu vi o cara mostrando os cálculos, que era para indicar que ela não era plana, né? E aí olhou pelo telescópio, mostrou numa grande distância, ainda vendo, como se estivesse reto.
Aí o que? Provou que ela está sendo plana, então? Sim, ou que os cálculos que estão dizendo que a Terra é redonda está errado. Aí eu fiz uma projeção astral e aí eu vi que a Terra é plana, é redonda e é oca. Todas as três são verdade. Depende só do observador. Vocês lembram quando eu falei dos átomos? Ó que doideira. Então, tá aqui minha companheira, a Luana, o Wister e eu. A Luana, ela pode estar vivendo na Terra plana, o Wister na oca e eu na redonda. Estamos aqui convivendo nesse mesmo quarto. Vivendo em terras diferentes na mesma dimensão. Não é doideira? Aí uma pessoa ela pode entrar lá na Terra oca e ver a Terra oca, enquanto o outro chega lá e não encontra nada. Porque também a natureza mostra da forma que ela quiser, né? É. Ela se apresenta da forma que ela quiser para a pessoa. Luana diz que a natureza ela também se apresenta da forma que ela quiser para a pessoa. Com certeza. Porque tem gente que não tem direito de ver a Terra oca. Tem gente que não tem direito de ver isso. Tem gente que não tem direito de ver dimensão temporal. Aí para essas pessoas, a natureza ela se apresenta completamente material. Aí para as outras, ela já apresenta de uma forma diferente. Depende do grau espiritual, gente. Sempre a resposta é grau espiritual. Vocês vão perceber que, à medida da espiritualidade que vocês forem crescendo, que essa lógica, nossa matemática, ou é A ou é B, se não for A ou for B, é contraditório. Se eu estou dizendo que essa mesa é branca e ele está dizendo que a mesa é preta, um dos dois tem que ser verdade, né? Assim que a nossa mente lógica pensa, né? Agora para Deus, Deus tá nem aí para isso. A mesa é branca, é preta, é azul, é amarela, é todas as cores junto. Aí a mente lógica, quando vê isso assim, fala assim, ixi, meu Deus, e pode, não sabia que pode ser sim e não ao mesmo tempo. Eu posso ir no clube, sim e não. Aí faz o quê? Vai em projeção, né? O corpo fica aqui. Sim, porque tem que deixar o filho ir, não porque, caramba, vai muita dinheiro. Então é isso, gente. A lógica de Deus, ela não é matemática nesse sentido, tá? Algumas dimensões e algumas dimensões não, tá? Eu parei na dimensão causal, né? Próxima dimensão é a dimensão búdica. Dimensão búdica é a dimensão da iluminação. Na dimensão búdica só vivem os Budas. Só os Budas que podem ter acesso a essa dimensão. Na dimensão búdica, só existe a natureza. Então, não existe mais as invenções humanas. Não existe mesa, não existe cadeira, não existe casa. Tudo que o humano inventou não existe. Porque se o humano inventou, em algum grau que seja, tem alguma corruptividade. A dimensão búdica ela já é iluminação, só luz que existe lá. Então, existe apenas a natureza. Então, se eu olhar na dimensão búdica, aqui eu estou em cima do chão da minha casa. Eu olhar aqui, não tem nada, não existe essa casa. Só tem o chão e o chão brilha, porque ele é a terra. A terra foi criada por Deus, então tem o brilho dela. De gente que diz que a terra não tem luz, né? A terra tem luz própria também, só que numa dimensão propícia para isso. Aí aqui, na frente da minha casa, estou vendo aqui tem a parede, né? Nessa dimensão, terceira dimensão, tem outra parede, aí eu posso ver lá fora. Se eu olhar na dimensão búdica, não tem nenhuma parede, aí lá na frente eu vejo a floresta, todas as árvores feitas de luz. A grama eu vejo, porque a grama é a criação de Deus, então tem o gramado. Então é isso, existe a natureza, tudo que Deus criou apenas na dimensão búdica e tudo em luz. Nessa dimensão, gente, já é a dimensão que você não encontra mais ninguém. Então aqui a gente tem atualmente no planeta Terra cerca de 7 bilhões de pessoas. Quando chega nessa dimensão búdica, você já não vê mais ninguém. É difícil você olhar e ver, porque são poucos Budas iluminados. Então é praticamente um planeta deserto. Raramente você vê um outro aí, que aí é onde eles criaram as colunas deles, né? Os Budas, né? E aí é o que a gente pode chamar de Nirvana terrestre, tá? Porque é a dimensão dos Budas terrestres. Mas tem o Nirvana que é além da 9ª dimensão também. Aí essa dimensão é praticamente isso, tá? Acho que não sei se vocês têm alguma dúvida a respeito dela. Aí você pergunta se as pessoas têm dúvida. Tá cheio de dúvida, não sabe nem que tem. Come nessa dimensão?
Como você sabe? Não falou. Já falei? Rapaz, então já tô falando diferente. Alimentar ali é a luz, tá? Só pensa nessa dimensão. Hã? O pessoal pensa nessa dimensão. Se a pessoa pensa... Ih, rapaz, minha resposta ia ser você não sabia. Pensa. Pensa, porque ainda tem um pensante, né? Mas aí o pensamento ele já não é de acordo com a dimensão mental. Não é tóxico. Porque na dimensão mental ainda tem o pensamento corrupto, né? Os dois lados, né? O anjinho da luz, o anjinho das trevas, o anjinho da luz, né? Dimensão mental. Já na dimensão búdica, aí já é um pensamento já só mais para a luz. Ali não tem corruptividade. Ainda não tem corruptividade. Aí o pensamento já é sempre mais para a luz. A dimensão búdica da Terra, ela se compara aos planetas que têm um grau espiritual mais elevado. Mas nós estamos querendo formar Buda, gente. Quem quiser, vamos ir lá pra gente, lá conviver lá. Querendo formar Budas, né? Estamos precisando. É uma dimensão lá deserta lá, só maravilha. Aí finalmente chegamos à dimensão átmica. A dimensão átmica, nessas 3 dimensões que eu falei, já não existe mais matéria, tá? Dimensão causal, a búdica e a átmica. Aí sim, a átmica é onde realmente é só o espírito mesmo. Na átmica, gente, eu acho a búdica mais bonita. A átmica eu também acho ela meio incompreensível, assim, em alguns aspectos. Não tanto quanto a causal dos números, né? Mas a átmica é muito estranha. Porque a átmica é onde existe a consciência plena de tudo. Então, por exemplo, na dimensão átmica tem aqui a Luana, o Easter e eu, nós somos bolinhas. É isso. O Easter é uma bolinha, a Luana é uma bolinha, são uma bolinha. Quer dizer, quem está no grau de dimensão átmica, né? Aí ficam umas bolinhas. Se eu chego numa árvore, que é aqui na dimensão física, eu olho a árvore, ela é uma bolinha de luz. Que é uma consciência. Só mostra, eu estou falando bolinhas, mas são consciências, tá? Para quem não pegou a aula sobre a consciência, vê lá que fica mais claro. Aí tem essa bolinha que é a consciência. Aí o chão, você olha para o chão, até é uma grande bola de consciência. E aí é daquela mesma forma ali da dimensão das... Tem uma dúvida? Dúvida? Sim. Só para entender. Para estar nessas dimensões, você estaria morto, então. Para estar nas dimensões? No caso, 6ª, 7ª, 8ª, né? Não, você pode ir em espírito, você não tem como levar matéria, né? Mas aí você vai saber. Entendi. Aí você está falando viagem astral. É mais que viagem astral, né? Viagem. É porque na verdade não existe. Estaria morto, Sim. né, no caso. Não, Marcos, é mais difícil que isso até, porque mesmo a pessoa estando morta, às vezes ela não segue nessa matéria. No mundo átmico, só tem vida quem tem o corpo átmico. Então é normal uma pessoa que vive aqui nessa dimensão, a gente olhar lá ela não existe. Entendeu? Mas tem como chegar nessa dimensão estando encarnado, sem precisar de projeção astral. Uhum. Mas tem que estar menos tóxico possível. Uhum. Aí chega. Tipo assim, pelos Ginas, não chega. Porque o Gina ainda pode entrar tóxico. Uhum. É uma prática além dos Ginas. Você ouviu, Marcos? Então, vamos dizer, são graus que você atinge, né? Você ouviu o que a Luana falou? Não. Não, é porque assim, você diz que não tem jeito de entrar em matéria, né? Ela está dizendo que não tem, mas tem jeito de entrar também. Normalmente não entra, mas se a pessoa chegar como você esteve falando, num grau certo, ela pode também sair com o corpo assim. Isso que eu entendi. Você pode ir, vamos dizer assim, com um grau que você atingiu, né? Mesmo como se diz, a matéria está aqui normal, mas você atingiu esse grau de 6ª, 7ª dimensão, tal. Entendi. Sim. É tipo assim, eu tô aqui, mas tô lá ao mesmo tempo, entendeu? Sim. São níveis diferentes. Isso aí seria um pouco do que a gente conhece de Deus como onipresença, né? Tá em vários lugares ao mesmo tempo, de acordo com a vida daquele ambiente, entendeu?
Que aí, já naquela vida é só o Atman que vive, né? Só o ser, o real, que é real. Não consegui entender. Agora sim, a pessoa ela não tem existência naquela vida se ela não tiver o corpo átmico. Mas, se um mestre quiser, ela pode olhar pela dimensão átmica e ver o que a pessoa realmente é. Tem jeito de fazer isso também. Aí vai mostrar só a consciência da pessoa que ela realmente é, né? Aí é a forma mais fácil de você conseguir identificar as pessoas. Não tem jeito de se esconder para um mestre desse jeito. A pessoa está aqui no físico achando que está escondido. Você olha ali olha pela consciência da pessoa e vê que a intenção dela é completamente outra. Às vezes ela mesma não sabe da intenção dela, né? Mas pela a vista da consciência aí revela que ela realmente, o inconsciente, no profundo dela, ela está querendo, entendeu? É interessante isso, né, Marcos? Super interessante. É. Mas você tá indo bem, viu? Continua desenvolvendo assim na clarividência que você chega lá. Tomara. Valeu. Teve uma vez que eu dei essa aula aí que a galera assustou, falando, meu Deus do céu, eu não vou chegar lá nunca, né? Não, mas é aos pouquinhos, sabe? Tem um exemplo da árvore que é assim, né? A árvore ela começa na semente, né? Aí ela vai crescendo, tipo a castanheira, né? Tem 60 metros de altura. Um dia tá com 60 metros de altura. Aí ela não para e fala assim, nossa, olha como eu sou grande e poderosa. A árvore não faz isso. Por quê? Porque ela foi crescendo aos poucos, né? Quando ela chegou naquele grau de majestade de 60 metros, para ela é algo normal. É só algo da vida dela. A espiritualidade, ela não é tipo assim, nossa, eu vou despertar clarividência, eu vou ver tudo agora, vai ser demais, né? Uhul, nossa, agora eu vejo tudo, eu posso ver tudo, uhul. Não é assim, é tipo assim, vai aos pouquinhos, quando a pessoa tá vendo tudo, é algo natural para ela. Não é aquela, uau, é o que eu sempre quis. Não tem isso, né? Desliga o som aí, Marcos. Gente, então o resumo é isso, tá? É porque... Falando só uma orientação aqui para vocês a respeito dos corpos, porque essa aula ela meio que envolve os corpos também, mas a gente vai ter outra aula também específica para falar mais só a respeito deles, tá? Que assim... Desliga aí, Marcos, o microfone, você tá tendo interferência. Sobre os corpos também, né? Esses corpos nossos, a natureza dá pra gente, eles são corpos lunares. Eles têm essa característica da lua, sabe? Meio de refletir a luz. Esses corpos que são dados pra gente, eles são dados, mas o corpo físico ele precisa se alimentar. Esses corpos superiores, eles também precisam se alimentar. Só que as pessoas não alimentam eles, e é o que acontece, eles começam a morrer, né? Então tem gente atualmente que recebeu os 7 corpos, mas que não tem eles mais. Então, praticamente quase toda a humanidade não tem mais o corpo átmico. Boa parte da humanidade também não tem o corpo búdico mais. Do casal para frente, ele já lê bons livros. Repete o que você falou. Do que do corpo astral? Para de gravar. Tem gente que está quase perdendo o corpo astral também, tá? Então esses corpos, eles necessitam de alimento. Pegou? Nossa, não? Pegou? Como é que alimenta? Para alimentar os corpos, gente, bons livros, boas músicas, tá? Meditação, quem está meditando está alimentando esses corpos, tá? Essas técnicas espirituais que a gente ensinou em praticamente todos os vídeos, todas elas alimentam. Os mantras alimentam, todos eles alimentam. Então, alimentar o nosso ser, basicamente é isso. Música clássica alimenta o ser também. Coisas que alimentam o ego, o pecado. Funk, música trevosa, coisa que incentiva os maus pensamentos. Filme de terror, filmes que não ajudam em nada, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando, mas eu também incluo nisso aí, tá, gente? Tem coisa que eu faço aí que também não só alimento só o ser, não. Mas eu tenho todos os corpos, né, gente? Já estão todos feitos bonitinho, né? E bem alimentados.
a isso que alimenta o ser, né? Obras de caridade alimenta esses corpos, o amor alimenta esses corpos também. Em resumo, fazer coisas boas alimenta esses corpos, fazer coisas ruins prejudica ele. Tudo que é vício alimenta o ego, tudo que não é vício alimenta esses corpos superiores, alimenta o nosso próprio ser também, tá? Gente, então é isso, tá? Agradeço a todos por estar presente aí na aula. Vocês que vão assistir depois, dá um like aí, segue a gente no vídeo aí, ou no canal, também compartilha para ajudar a gente aí, chegar mais gente esse conteúdo, que é um conteúdo em primeira mão. Vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar pessoa falando a respeito das dimensões com essa clareza que eu estou falando, tá? Então, vamos valorizar. Até mais a todos. Namastê.